universo de Sonic, existem inúmeras inspirações a Dragon Ball, e com isso, nós fãs sonhamos com um crossover entre essas duas obras. Eu tenho certeza que esse crossover seria lendário, marcado por várias e várias gerações. Então, com essa ideia de crossover em minha mente, eu comecei a pensar, como seria o jogo perfeito entre Sonic e Dragon Ball? Então, nesse vídeo nós vamos imaginar como seria um jogo perfeito entre Sonic e Dragon Ball. Então, vamos começar. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro. E hoje, nós vamos imaginar como seria o jogo perfeito entre Sonic e Dragon Ball, fazendo um crossover histórico. Mas tem uma coisa que consegue ser ainda mais perfeito do que um crossover entre esses dois universos, que é quando o botão de inscrever-se se transforma no botão de inscrito. Isso é que nem o céu, ele é super perfeito. Clique aí no botão para vocês sempre serem recomendados quando tiver vídeo novo. Também peço para vocês deixarem o like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e hyparem o vídeo, que vão estar me ajudando bastante. Então, dito isso, bora começar. E eu vou explicar através de tópicos. Então eu já começo com algo que é obrigatório para ser um jogo perfeito, que é uma história bem escrita. Eu sei que Dragon Ball não foca tanto na história. Claro, ele tem história, mas não é o foco do anime. Porém, com Sonic, é extremamente necessário ter uma boa história, principalmente pelo fato que os dois universos irão se juntar. E uma história bem desenvolvida vai servir para não só explicar como os dois universos se juntaram, mas também para desenvolver uma possível nova ameaça e esses dois universos. Com certeza, os roteiristas dessa história deveriam ser o Ian Flynn e o Toyotaro. Por mais que um seja americano e o outro japonês, dá para eles acharem um jeito de se comunicarem. E com isso, fazer uma história incrível e muito épica entre Sonic e Dragon Ball. Um fator muito importante também seria os gráficos. E nesse caso, é muito importante decidir a direção de arte, porque ambos os jogos possuem gráficos diferentes. Os de Sonic se baseiam mais na vida real, é mais realismo assim, enquanto os de Dragon Ball se baseiam mais no estilo do anime. E eu defino que o gráfico e direção de arte ideal para esse jogo seria com certeza com os gráficos dos jogos de Dragon Ball. Pode ser no estilo do Fighter Z, Kakarot ou até mesmo do Budokai Tenkaichi 4, que é o Sparking Zero. Se esse jogo tivesse com a direção de arte de qualquer um desses jogos, ele seria muito bonito, mas muito bonito. E eu defini isso porque acho que os personagens de Dragon Ball com os gráficos de Sonic não ficaria tão legal assim, sabe? Iria lembrar muito o Jump Force, que os gráficos são meio ruins assim, são muito ruins na real. E vamos ser sinceros, os personagens de Sonic com o estilo do Dragon Ball ficariam lindíssimos. Outra coisa que deixaria esse jogo uma obra-prima seria vários mapas mundo aberto. Claro, né gente, algo que foi um tremendo sucesso e também maravilhoso para ambos os universos, tanto para o Sonic Frontiers quanto para o Dragon Ball Z Kakarot. E para termos uma diferença na gameplay, já que por exemplo, o Sonic não pode voar e o Goku pode, eu colocaria os personagens de Sonic na parte de explorar o mundo aberto só que no chão. Ou seja, eles iriam explorar a parte terrestre do mundo aberto. Já os personagens de Dragon Ball, como eles conseguem voar, eles iriam explorar o mundo aberto pelos céus. E para não ser tão desbalanceado, eles não poderiam chegar nem perto do chão. Mas eles vão ter lugares exclusivos para ir, mesmo no céu. E os de Sonic também, só que no chão. Além disso, nesse mundo aberto, teríamos o combate. Lógico, um jogo entre Sonic e Dragon Ball é obrigatório ter batalhas. E como dito antes, os personagens de Sonic vão enfrentar chefes inimigos tanto do universo de Sonic quanto do universo de Dragon Ball, só que no chão, ao estilo do Frontiers. Já os de Dragon Ball, eles também vão enfrentar chefes inimigos tanto do universo de Sonic e Dragon Ball, mas com a diferença que as lutas seriam nos céus, que nem no Dragon Ball Z Kakarot. Também não podemos esquecer de mencionar que é fundamental termos vários personagens jogáveis. No caso de Sonic, nós deveríamos ter personagens como Sonic, Shadow, Silver, Knuckles, Tails, Amy, etc. Cada um com seu estilo de combate que nem temos, por exemplo, no Sonic Frontiers na terceira DLC. Mas claro, melhorar ainda mais o que temos no jogo citado. Agora, os de Dragon Ball, nós deveríamos ter personagens como Goku, Vegeta, Trunks, Piccolo, Gohan, etc. Todos eles no mesmo estilo de Dragon Ball Z Kakarot. É só se basear naquele jogo e dar uma melhorada que já estaria perfeito. No caso do mundo aberto, nós teríamos um sistema de troca de personagens. Ou seja, nós teríamos um botão para fazer a troca de personagens. Por exemplo, se eu estou com um personagem de Sonic que está no chão,
Eu aperto o botão e ele muda automaticamente para o personagem de Dragon Ball, onde a gameplay muda para os céus. Para aprofundarmos ainda mais nisso, o mundo aberto precisa ter missões e desafios. Isso vai servir para dar mais vida ao mundo aberto. Para os personagens de Sonic, poderíamos ter as missões e desafios do mesmo estilo do Sonic Frontiers, com uma diferença, que eles poderiam aumentar um pouco o nível de dificuldade, já que no Frontiers é realmente bem fácil de concluir. Além disso, teríamos personagens espalhados pelo mapa tanto para seguir com a história ou para a questão de aprofundar ainda mais na história com as histórias secundárias que nem temos no Frontiers. Ou também falar com personagens para ativar as missões variadas, que nem temos no Dragon Ball Z Kakarot. Já os de Dragon Ball, teríamos missões ao estilo do Dragon Ball Z Kakarot, com os personagens interagindo com outros personagens, tanto os de Dragon Ball quanto os de Sonic. Teríamos missões vindo desses personagens, e alguns puzzles ao estilo do Sonic Frontiers, só que adaptados ao estilo de voar que teríamos no gameplay. E claro, personagens para aprofundar ainda mais na história do jogo. Outra coisa que deixaria esse jogo maravilhoso são as cutscenes ao estilo do Dragon Ball Xenoverse 2 ou Dragon Ball Z Kakarot. Eu tenho uma preferência maior pelas cutscenes do Xenoverse 2, já que é mais cinematográfico e melhor animado para mim. Bem, eu só não escolho as cutscenes do Sonic Unleashed, porque por mais que seja uma obra-prima, ele se baseia mais na vida real que nem os jogos do Sonic. Então para fazer, por exemplo, um Goku naquele estilo, tem o risco de não ficar muito bom. Porém, dá para tentar chamar a Marza, que foi a produtora das cutscenes do Unleashed, e tentar juntar com a Bandai para fazer uma mescla dos dois estilos. Não duvido que ficaria insano a qualidade. Mas resumindo, esse jogo precisa de cutscenes boas. E para complementar ainda mais no modo história com o mundo aberto, nós teríamos um sistema estilo RPG, como temos no Sonic Frontiers e Kakarot, onde nós íamos aumentar o nível para ficar mais forte, coletar itens, usar os itens para, por exemplo, curar o personagem, e claro, utilizar esse sistema para desbloquear habilidades para ambos os universos, e para os de personagens de Dragon Ball exclusivamente, desbloquear transformações. Por exemplo, nós começamos com Goku no base, sem transformação, aí com o tempo tu desbloqueia o Super Saiyajin para utilizar nas lutas. Infelizmente pro Sonic não dá para fazer isso porque os personagens usam artefatos para conseguir se transformar. Então os desenvolvedores precisariam equilibrar isso de algum jeito. Além disso, além de termos tudo que tivemos no Frontiers e no Kakarot, só que melhorados, nós poderíamos também escolher quem nós vamos controlar na gameplay, tanto para os personagens de Sonic quanto para os personagens de Dragon Ball. Ou também poderia ser feito por times, e nós podemos decidir qual pode ser o time que nem no Kakarot. Podemos ter esses dois tipos de gameplay, ou personagem solo ou time. Outra coisa que eu acho fundamental é possuir uma boa física, porque no Sonic Forces e um pouco menos no Sonic Frontiers, a física não é muito boa. Então para os personagens grounds, que são os de Sonic, nós deveríamos ter uma física igual ao do Unleashed ou Generations. Para os de Dragon Ball, a física que eles possuem no Kakarot ou até mesmo no Sparking Zero já está excelente. Uma outra coisa que eu acho que se tivesse ia ser incrível seria a criação de novos vilões junto com alguns vilões já existentes em Dragon Ball e Sonic. Já imaginou no modo história o Sonic enfrentar o Freeza ou o Vegeta enfrentando o Metal Sonic? Ia ser épico e insano demais. Falta dois tópicos para finalizar essa questão do mundo aberto. O primeiro seria o multiplayer. Ia ser uma coisa incrível de se ter, ainda mais se der para 4 pessoas. Imagina um com Shadow, o outro com Silver, daí no céu, um com Gohan e o outro com Trunks. Se tivesse essa mecânica pro modo história, na moral, ia ser absurdo. E o segundo, ter uma trilha sonora excelente. Bem, isso não é surpresa para ninguém, afinal, tanto Sonic quanto Dragon Ball possuem músicas memoráveis, lendárias, épicas e todos os adjetivos pro sentido bom possíveis.
seria bem legal se eles, além de utilizarem as músicas já existentes tanto nos jogos do Sonic quanto do anime ou jogos de Dragon Ball, também seria legal termos novas músicas no estilo de ambos os universos. Imagina uma batalha final com o estilo musical misturando a Defeatable com a Ultimate Battle. Ia ser um absurdo. E por falar em batalha final, esse jogo é obrigatório ter uma batalha final de respeito. Porque, por exemplo, no Sonic Frontiers, jogo de navezinha não dá, né, gente? Então, para um jogo tão grandioso quanto esse, nós precisamos de uma batalha final épica. Imagina uma batalha final com Super Sonic, Super Shadow, Super Silver, Goku Ultra Instinto, Vegeta Ultra Ego e Gohan Beast, contra alguma ameaça nova e incrivelmente apelona como Solaris. Na moral, eu surtaria facilmente, porque isso sim seria inesquecível. Agora, vamos sair do modo história e mundo aberto e vamos para os modos de jogo. E com certeza o principal modo de jogo seria a luta entre personagens. Seria legal ver isso ao estilo do Dragon Ball Sparking Zero. E nesse modo também teríamos inúmeros personagens que não tínhamos como jogar no modo história. Imagina a quantidade de personagens jogáveis que temos hoje no Sparking Zero e somam com tanto de personagens da série Sonic que já tivemos para colocar no jogo. Ia ter muito personagem, cada um com seus ataques, habilidades únicas e também daria para fazer times como Goku, Shadow, Tails num time contra Knuckles, Android 17 e Pills. Daria para fazer inúmeros confrontos incríveis. E também seria legal ver vários diálogos únicos para cada personagem. Ou seja, pega o estilo do Dragon Ball Sparking Zero e coloca nesse modo de jogo. Também teríamos o modo de sobrevivência, customização de personagens para todos os personagens, tanto no mundo aberto quanto nos outros modos de jogo que possuíam os personagens. Teríamos inúmeras skins também, que representam cada roupa que os personagens já usaram alguma vez, tanto nos jogos ou quaisquer outras mídias. Teríamos o modo de foto, que não pode faltar, porque nós iríamos customizar poses para todos os personagens para tirar uma foto incrível, e vários outros modos de jogo que deixariam um jogo completo. E uma coisa que não pode faltar é com certeza a inclusão das esferas do dragão e das esmeraldas do caos. Isso é lógico, não podemos ter um jogo desses sem as esferas e as esmeraldas. E eu pensei em duas opções, que nós pegaríamos as esmeraldas em Special Stages e as esferas em missões. Ou pegar as esmeraldas do mesmo jeito que temos no Sonic Frontiers, e as esferas também com as missões. Bom, eu prefiro pegar as esmeraldas do mesmo jeito que pegamos elas no Frontiers. Eu curto mais desse jeito. E a utilidade delas vai ser assim: as esferas do dragão nós poderíamos usar e reunir elas várias vezes no modo história para ganhar dinheiro, upar personagem, etc. Elas seriam conquistadas através de missões. Já as esmeraldas vão ser reunidas no começo até a batalha final para fazer os ouriços virarem supers. E para finalizar, não pode faltar os colecionáveis e conquistas para nós platinarmos o jogo. E com certeza não seria nada rápido platinar o jogo, porque na minha cabeça iria ser legal o modo história possuir umas 30 até 40 horas de jogo, tirando o fato que como teríamos vários modos de jogo, então para platinar o jogo, umas 150 até 200 horas de jogo seria essencial. Sim, gente, para mim um jogo perfeito deles precisa ser longevo mesmo. Então com tudo isso que citei, para mim esse seria um jogo perfeito entre Sonic e Dragon Ball. Então é isso, pessoal, terminamos de ver como seria o jogo perfeito entre Sonic e Dragon Ball. Se vocês acharem que eu esqueci alguma coisa de citar no vídeo, comentem embaixo, ou se vocês concordaram e tudo mais. Mas dito isso, deixa o like, se inscrevam no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo novo. Também peço para vocês compartilharem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis e me sigam nas redes sociais, links na descrição. Mas então é isso, e eu fui!